Muito bom dia nesta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Agora são 8 horas da manhã e muito bom estarmos juntos mais uma manhã, sabendo que Deus ele renovou sobre nós a misericórdia dele. Que alegria poder estar lendo a palavra do Senhor nesse momento. Vamos orar e nesta terça-feira Deus abençoe ricamente as nossas vidas, porque necessitamos única e exclusivamente dele. Eu quero ler 1 João 3, versículo 4 e 5, e vamos continuar falando sobre lutando contra o pecado. Nós temos falado sobre manifestações espirituais dos filhos de Deus, baseado em 1 João 3, de 1 até versículo 24. Estamos hoje no versículo 4 e 5 e vendo como Deus ele se manifesta nas nossas vidas, e uma das coisas que acontece é a luta que temos contra o pecado. E devemos fazer isso para a glória e honra do Senhor. 1 João, então, capítulo 3, versículos 4 e 5. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, porque o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. João aqui está falando sobre a realidade do salvo que foi resgatado do pecado por Jesus Cristo. Isso é maravilhoso quando vemos essa realidade. Nós estamos falando sobre a luta contra o pecado, lutando contra o pecado. Quem tem as manifestações espirituais de Deus na sua vida, a pessoa que entregou a vida a Jesus, a luta contra o pecado. Nós vimos que não podemos nos adequar a uma vida pecaminosa, e hoje eu quero ver com você que a luta contra o pecado ela está fundamentada na reconciliação espiritual que Jesus fez na minha vida. Eu fui reconciliado com Cristo. A palavra do Senhor nos diz que quando salvos por Jesus, quando entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nos entregamos a Ele, quando entregamos o nosso coração a Ele, então há uma reconciliação espiritual. Então essa luta contra o pecado está fundamentada nessa reconciliação espiritual. Não é em algo que eu faço de bom com a minha vida, meu coração busca o Senhor, sim, essas coisas vão acontecer, mas como resultado da reconciliação espiritual que temos com Jesus Cristo. Então, quando diz o texto aqui, todo aquele que vive habitualmente em pecado, ele fala aqui que quem vive em pecado também vive em rebelião e rebeldia contra a lei. E quando olhamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus fez, a reconciliação espiritual, ela nos salva da rebelião espiritual. O viver habitualmente em pecado, viver em rebeldia, o pecado é rebeldia. E na reconciliação espiritual, Cristo mudou o hábito da nossa vida. O nosso coração é alterado, a transformação é de dentro para fora. Ontem eu disse que esse mudar meu hábito, aquilo que eu faço, mudar meu hábito, é aquilo que eu faço, o que eu construo, o que eu produzo, né? A minha vida é construída sobre a base que se chama Jesus Cristo, a rocha fundamental da minha vida é Jesus, a rocha eterna, o Senhor maravilhoso. E uma coisa interessante, né? Que o texto diz, todo aquele que vive em pecado vive em rebeldia contra a lei. Então, quando Jesus muda o meu hábito, eu deixo de viver de forma ilegal espiritualmente. Ou seja, eu não vou lutar mais contra o Senhor. Eu luto contra o erro, contra o pecado. A palavra aqui é ilegalidade, transgressão, não é? Eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo, ou seja, porque eu fui reconciliado. Então, eu estou fundamentado na reconciliação espiritual. Por quê? Porque eu fui salvo da rebelião espiritual, eu não vivo mais fora da lei, Cristo mudou o meu hábito. E Cristo mudando o meu hábito, então, por que essa reconciliação espiritual fundamenta
Cristo também ele fez uma libertação e ele agiu em meu favor. O versículo 5 que nós lemos diz assim, olha, e bem sabeis que ele se manifestou. Quem se manifestou? Jesus. A palavra manifestar, esse verbo, ele pode ser traduzido por brilhar, por iluminar, por aparecer, revelar, mostrar-se, dar luz, trazer luz às coisas. E ele se manifestou, como diz o texto bíblico, para quê? Para tirar o nosso pecado, levantar, carregar, remover, varrer, cortar o pecado. Isso quer dizer, eu entendo que isso foi então em meu favor. Cristo efetuou verdadeira libertação agindo em meu favor. O texto diz, e bem sabeis que ele manifestou para isso. Ele diz, vocês conhecem, vocês entendem, vocês reconhecem o que Jesus fez. Então, eu entendo uma coisa muito importante, que tendo sido reconciliado por Cristo, não existe como eu continuar numa vida de pecado. Vou repetir, o crente, o salvo em Jesus, quem entrega a sua vida a Jesus, todo aquele que crê. Crente aqui não é designação, adjetivo de quem frequenta uma igreja, mas é a designação de quem crê, certo? O adjetivo para quem crê, ou até mesmo o resultado da ação do crer, né? O ser crente. O salvo em Jesus, se ele foi salvo, então ele foi reconciliado por Cristo. E não há como uma pessoa que teve mudança na sua vida continuar vivendo no meio do quê? Do pecado. Por quê? Porque essa reconciliação, ela é maravilhosa. Diz aqui, ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Cristo me reconciliou com ele através da redenção. Ele, então, ele salva, ele salvou da rebelião pecaminosa diante de Deus. Ele salvou e ele o que também? Ele libertou do pecado agindo em meu favor. Se a rebelião, nós sabemos que Paulo trabalha isso também, e outros textos da palavra de Deus trabalham, dizendo que a rebelião ela significa a morte eterna. Agora eu não tenho mais morte eterna, agora eu tenho vida eterna. Meu coração está submisso completamente ao Senhor, porque o meu coração ele é transformado, ele é moldável por Deus. Eu era escravo do pecado, agora sou servo de Cristo. Nada na minha vida pode tirar essa alforria, essa liberdade espiritual que eu tenho em Jesus Cristo. Por quê? Essa reconciliação espiritual, ela é maravilhosa. Então, quando eu olho para esse texto, é maravilhoso quando nós podemos entender como a reconciliação espiritual, ela fundamenta a luta contra o pecado. Então, olhando para o nosso tema geral, manifestações espirituais dos filhos de Deus. Os filhos de Deus manifestam espiritualmente que o quê? A luta contra o pecado. Por quê? Porque está fundamentada essa luta, está fundamentado o que Cristo fez, a reconciliação espiritual. Então, dessa forma, então, eu quero perguntar para você, como que você tem lutado contra o pecado? As forças não são nossas, as forças são de Deus. As forças são daquilo que o Espírito Santo age na minha e na sua vida. As forças são do Pai. Eu me entrego, eu me rendo a Ele, eu me lanço nos seus braços e Deus com as suas mãos poderosas me segura e me encaminha dentro de toda a graça dele. E Ele que faz isso acontecer na minha vida. Mas eu tenho que o quê? Que me render a Ele. Nessa manhã, concluindo esse tempo aqui, não é? Amanhã continuamos, mas eu quero falar com você uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui. Que Cristo, Ele nos salvou, Ele nos libertou da rebelião espiritual. Se Ele me libertou, Ele me reconciliou através da sua redenção, da salvação. Então, por isso, eu luto contra todo tipo de pecado na minha vida. Vamos dizer a Deus, às vezes nós temos tantas lutas, né? Nós temos tantas tentações, tantos pecados, às vezes insistimos em cometer coisas que desagradam ao Senhor. Deus quer que isso mude, Deus quer transformação. Vamos colocar nossa vida diante de Deus dessa forma? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque
Em Jesus Cristo nós temos total libertação do poder do pecado. E através da reconciliação espiritual que Cristo fez na cruz, através da cruz por nós, nós temos certeza de que Ele está sempre pronto, ó Pai, a continuar dando-nos essa condição maravilhosa. Não depende de nós, não depende das nossas ações, não depende da nossa boa intenção, não, Pai. Tudo depende do Senhor. A única coisa que nós temos que fazer é nos entregar. Então, obrigado por esse privilégio tão grande. Por isso, continua trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, para lutarmos contra o mal, contra o pecado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a reconciliação com Jesus é base para isso. Eu quero ainda clamar ao Senhor, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Temos tantas lutas, ó Pai, tantas necessidades físicas, emocionais, e as espirituais, então, ó Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante do Senhor. E clamamos também, ó Pai, pelas nossas famílias e também por aqueles que conhecemos que estão infectados, ó Pai, com o Covid-19, vários pastores, ó Pai, várias famílias, que o Senhor tenha misericórdia. Todos eles, ó Pai, de todos eles. Que o Senhor haja com poder, haja com milagre, com cura, ó Pai. E também, ó Pai, porque precisamos da vacina, ó Pai, precisamos da vacina para esse vírus. Que o Senhor tenha misericórdia e abrevie o tempo da concretização dessa vacina. Também cuide dos demais enfermos que têm feito tratamentos de outras doenças. Coloca a sua mão, faz os milagres de cura necessários, ó Pai, porque precisam do Senhor também. Continua cuidando de todas as coisas, ó Pai, dependemos do Senhor. Cuida desse dia, cuida de tudo mesmo, abençoa o emprego, abençoa a renda de cada família. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, cuida da nossa nação, cuida, Pai, de tudo aquilo e que a nossa vida seja para a sua glória, tudo aquilo que vivemos e que a nossa vida seja para a sua glória. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que está aí conosco nessa manhã, que Deus cuide de você, da sua família. Eu quero lembrar você, se esse vídeo edificou o seu coração, se Deus falou ao seu coração, quero convidar você a compartilhar com outros, para que outros também tenham o alimento da palavra de Deus e sejam edificados também. Deus abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.